alunos do oitavo ano fiquem atentos às informações. Essas breves informações dispostas aqui em 6 minutos serão essenciais para o nosso estudo de genética. É o estudo das heranças hereditárias passadas de pai para filho. Essas informações estão nos genes, que são responsáveis por nossa receita humana. Os genes, por sua vez, são formados por DNA, e o conjunto de genes nós chamamos de genoma, que por sua vez é dividido em fenótipo, que são as partes visíveis, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, e o genótipo, que é a parte invisível, que está mais ligada à influência do meio ambiente. O fenótipo pode ser expresso de forma diferente das informações contidas no genótipo, e o genótipo é a parte não visível representada pelos genes que são expressos no fenótipo. Mas como se dá a transmissão dessas características passadas de pai para filho? Essas transmissões, elas estão presentes nos gametas. Quem são esses gametas? Estamos falando do espermatozoide mais o óvulo, que são células do tipo haploides N, que se formaram por meio de meiose. Quando essas duas células, os dois gametas, o masculino e o feminino, se juntam, elas formam o zigoto do tipo diploide 2N, formando assim uma célula inicial que vai dar, por sua vez, início ao indivíduo. Este indivíduo agora, sendo uma célula feita de união de dois gametas, masculino e feminino, chamado de zigoto, agora diploide, tendo ele informações agora do pai e da mãe dentro de uma única célula. Ou seja, as transmissões das características que saíram dos pais agora estão no seu filhote, no seu indivíduo que nasceu. Genes, DNA e cromossomos cumprem a mesma função, passar nosso material genético, as características que são únicas de cada indivíduo para os seus descendentes. Estando então na mesma posição, os cromossomos, que sempre ocorrem aos pares, eles são, no caso, a base dos estudos para as leis de Mendel, que é nada mais nada menos que o princípio do estudo da genética. As leis de Mendel são divididas em duas. A primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores. Mas o que isso quer dizer? Que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas. Isso significa que, quando esses genes se unem, então o indivíduo, filho que vai nascer, vai ter 50% de informação dos pais e 50% de informação da mãe. A segunda lei de Mendel, chamada de segregação independente, refere-se à segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Mas o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que aparecem aos pares, que por sua vez possuem genes ou alelos. O que são esses genes e esses alelos? Eles estão na mesma posição dos cromossomos homólogos, que são responsáveis por determinar uma mesma característica. Esses genes pode ser dominante, expresso nessas duas características, azão-azinho ou azão-azão. No primeiro caso, heterozigótica ou homozigótica, ou pode ser do tipo recessivo, homozigótica. O que são genes do tipo dominante? Quando as suas características dominam sobre os recessivos. Ou seja, um exemplo, quando meu pai ou minha mãe tem olhos castanhos e minha mãe tem os olhos azuis, e o filho que nasce com os olhos castanhos. Isso significa que o gene dominante olhos castanhos predominou sobre os olhos do tipo claro. Em resumo, é como se
os nossos genes fossem um colarzinho de pérola, né? Cada gene tem as informações iniciais, porém essenciais de qualquer indivíduo. Qualquer alteração pode ser decisivo para determinar se é um ser humano ou se é um macaco, uma vez que os nossos genes entre seres humanos e macaco estão sendo compartilhados em 98%. Só para entender, isso não quer dizer que o ser humano e o macaco têm os mesmos genes, e sim que são compartilhados em termos de proteínas que fazem a síntese do DNA, que são do mesmo tipo, tendo uma leve diferenciação. E essa leve diferenciação é que diferencia o ser humano dos primatas menos evoluídos.